Tartageira, um alienígena que eu não sei exatamente porque que eu não gosto dele, porque ele tem um poder até bem bacaninha e criativo, diga-se de passagem, mas assim, eu sinceramente não consigo explicar. Choque Rochoso, pode-se dizer que ele pra mim é o segundo melhor alien original do Ben 10 Reboot, mas assim, além dele ser outro alien elétrico com super força e também é raivosinho, sinceramente acaba me tirando um pouco do sério. Também o design do desenho não cai muito bem nele. Pesky Dush, pra ser sincero, o design da Pesky Dush é bem bacaninha, também vale um ponto positivo, porque é o primeiro alien fêmea que o Ben pode se transformar, tem um poder extremamente criativo, mas assim, é uma personagem que apesar de poderosa e bem temida, eu não consigo levar ela muito a sério. Claro que ela é poderosa, mas o design dela não me deixa levar ela a sério. Armato, pra ser sincero, é um personagem que eu não vejo a menor graça. Desculpa pra quem gosta do Armato, mas eu particularmente acho ele meio genérico, um personagem de força. A única coisa interessante é que ele parece um tatu e é capaz de se enfiar na terra, mas assim, é um personagem que eu particularmente não gosto muito. Estrela Polar, um personagem bem poderoso, só que não foi tão aproveitado, tanto que se você vê o número de aparições ainda é muito pouco, ele acabou sendo jogado para escanteio, sendo que em vários momentos que enfrenta um personagem que usa metal ou tem um corpo todo feito de metal, ele literalmente esquece da existência do Estrela Polar. Insectoide, apesar de ele ser bizarro e nojento, eu gostava do Insectoide lá na série clássica porque ele era o principal alien de voo, mas depois surgiram personagens como Friagem, Arraia-Jato, Astrodáctilo ou o próprio Chama ganhou duas formas de poder voar, o Insectoide ficou meio para escanteio. E aí ele não é um personagem tão querido, não é tão forte, não é tão habilidoso, a sua única habilidade era voar, e depois que surgiram outros personagens bem melhores que eram capazes de voar, eu sinceramente acabei não gostando mais dele. Aquático, assim como o Insectoide lá na série clássica eu gostava porque ele era o principal alien aquático, por muitos anos foi assim, só que assim, ele acabou sendo substituído por outros personagens como Anfíbio, Arraia-Jato, que também respiram embaixo d'água e tem habilidades mais interessantes, e assim, o Aquático continuo gostando do design dele, só que em relação a missões e lutas, eu particularmente acabaria escolhendo outro alien aquático como Arraia-Jato ou Anfíbio. Bala de canhão. Eu particularmente não vejo tanto problema no bala de canhão, poderia até bacaninho, o design apesar de bizarro é um tanto icônico, só que pra ser sincero eu só coloquei nessa posição porque tava muito difícil fazer a lista ir pra frente, então o bala de canhão acabou servindo de bucha de canhão, tá um tss. Espantoide, facilmente o personagem com um dos poderes mais irados e apelões de todos os tempos, mas assim, eu decidi colocá-lo nessa lista porque de novo a lista não estava progredindo, eu tive que sacrificar alguém. Contratempo, facilmente um dos aliens mais poderosos, com um design até bem ok, bem criativo, eu não teria pensado em coisa melhor, só que no meu ponto de vista ele é o alien menos usual possível, é sério, ele é o alien que não dá pra usar em combate nenhum, apesar dele ser extremamente poderoso e ter vários artifícios, não dá pra usar em combate, podrão, é o alien mais bizarro que eu conheço, é sério, eu não gosto do design dele, eu acho feio pra caramba esse design, e o poder dele é incrivelmente bizarro, Cocorocóide, o personagem em si tem um design bem criativo, mas assim, eu acho ele muito redundante porque ele é basicamente uma versão galinha do Rat. É sério, não tem explicação melhor. Ele é uma versão galinha do Rat. Rat. Eu particularmente gosto do design dele, só que o grande lance que me incomoda é o fato que ele não faz absolutamente nada. Tá bom, ele é muito bom em luta, ele sabe milhões de formas de combate, blá 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 blá. Só que na moral ele é mais um personagem usado como humor pra você rir, porque ele é cabeça quente do que propriamente dito pra combate. Frank Striker. É sério, galera, eu preferia bem mais o nome dele, Ben Victor, não porque Frank Striker seja feio, não é isso, é porque Ben Victor é bem mais fácil de escrever do que o nome dele. Ele merece respeito, porque foi o primeiro alien elétrico que o Ben acabou adquirindo, só que estranhamente ele acabou não usando com muita frequência, isso é muito estranho pra ser sincero. E também foram surgindo outros aliens elétricos, que acabou tirando o charme dele, ou por exemplo surgiu o Shock Squad, que já podia substituir, força e eletricidade era bem mais legal. Blitzwolfer, no meu ponto de vista, ele deveria ter sido o substituto do besta, porque ele é ágil, tem sentidos aprimorados, é capaz de falar, principalmente falar, que ajudaria bastante, sem falar que ele tem o uivo sônico, que também é um plus especial. Mas infelizmente isso não aconteceu, ele acabou sendo um dos aliens mais esquecidos, e por conta disso, eu não considero o meu favorito. Besta, mas Android, você não disse que não gostava do besta lá no item anterior? Não, eu não disse que eu não gostava do besta, eu falei que o anterior poderia muito bem ter substituído o besta, mas não foi o que aconteceu. Tem uma diferença. Eu coloquei nessa posição porque os personagens do clássico têm um visual bem marcante e icônico, só que é um tanto estranho pensar que o besta não foi tão aproveitado em Força Alienígena e Supremacia Alienígena, porque, ora, seus sentidos aprimorados poderiam ajudar bastante em vários episódios.
Iguana Ártica. O personagem merece todo respeito porque foi o primeiro alien de gelo do Ben, tem um visual bacana, foi bem aproveitado. Só que isso tudo mudou quando o Friagem surgiu, porque o Friagem é bem mais legal e acabou deixando o Iguana Ártica para escanteio. E entre os dois, eu gosto mais do Friagem. Vômpiro, eu queria muito ter colocado ele em cima da lista, só que o grande problema é que não dá. Claro que eu tava ansioso pra ver um alien vampiro lá em Ben 10, só que quando ele surgiu, os poderes dele são muito bons, só que o grande problema é que eu olho pro visual dele, que não é tão ruim, só é meio bizarro pra um vampiro, e falo, o visual é muito bizarro, tá muito estranho pra um vampiro, não poderia ter sido algo mais clássico, mais interessante, não me leva a mal, o desenho é muito bom, não casa muito com o fator vampiro. Fantasmático. Eu sei que muitos de vocês colocariam Fantasmático um pouco mais à frente, mas assim, eu não consigo colocar ele na frente, porque primeiro, me incomoda o fato que o personagem não tem metade dos poderes que ele tem sem essa capa protetora, e também ele acabou não sendo tão explorado, mas o pouco que foi até que foi bacaninha, mas eu queria bem mais. Chocante, ele era um alien bem mais interessante nas suas primeiras aparições, porque basicamente não tinha tantos aliens elétricos, e alien elétrico era novidade, coisa e tal. Mas quando ficou muito qualquer coisa colocar alien elétrico do Ben, porque toda vez o Ben tem mais alien elétrico do que tudo, ele literalmente ficou qualquer coisa. Também o que me incomoda bastante é que o Ben não sabe usar esse alien, porque ele nunca se multiplicou com esse alien e não tem a desculpa. Ah, mas é porque os clones não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ele nunca usou, então não dá pra saber se daria alguma coisa errada. Além disso, esse alien é capaz de ter grito sônico, coisa que pouca gente sabe. Mega Olhos, ele tem um visual maravilhoso, um poder extremamente criativo, facilmente um dos poderes mais criativos existentes, que fica um pouco qualquer coisa quando você percebe que ele só dispara um raio do olho e tem um raio congelante. Mas assim, eu acho que ele teria outros poderes se ele fosse melhor explorado. Cromático, apesar dele ter um design maneiro e um poder incrível, ele meio que acaba por aí, porque basicamente ele é um personagem meio bucha de canhão. É sério, se você analisar, ele é um personagem muito bucha, porque ele só aparece pra morrer, porque primeiro, ele é destroçado pelo Vilgax, Tetrax destrói ele simplesmente não consegue deter o Bivalve, porque a absorção dele é ativa, não passiva, ele morre tentando absorver a energia do Led Domain, e ainda por cima não consegue pegar o Nick Larg lá em Universe.